Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus abençoe as nossas vidas. Meus amigos, é o seguinte, neste vídeo vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama, essencialmente do sub-20. Vamos falar bastante aí sobre a 30ª rodada, que terá continuação hoje, calculadora e secador nas nossas mãos. E é o seguinte, Vasco da Gama e Curitiba. Não adianta nada a gente secar, ficar com a calculadora na mão e o Vasco não fazer o papel dele amanhã. E é o seguinte, a gente vai falar sobre a renovação de contrato aqui, que pegou todos de surpresa, que foi a renovação de contrato do Sarrafiore no dia de hoje. Inclusive, há uma tendência muito grande aí para que o Fernando Diniz também, nos próximos dias, renove o seu contrato com o Vasco da Gama. Perfeito? E vamos falar sobre a situação do CEO Luiz Melo. Ele deu uma entrevista no jornal O Dia, de grande circulação aqui no Rio de Janeiro, e ele jogou a toalha. Para essa diretoria aí pouco importa se o Vasco da Gama vai permanecer na Série B ou não. Bom, meus amigos, com relação às categorias de base do Cruz Maltino, o Vasco tem um compromisso importante contra o Flamengo. O primeiro jogo deverá ser em São Januário, o segundo lá na Gávea. O Flamengo começou aí a competição com altos e baixos, mas conseguiu alcançar o primeiro lugar. E o Vasco conseguiu um verdadeiro milagre. O Vasco conseguiu na última rodada a sua classificação e demonstrando aí que o Vasco é o time da virada. Nessa hora, meus amigos, é clássico, e em clássico não existe favorito. Vamos torcer aqui para o time do Vasco da Gama e a preparação está a todo vapor. Bom, meus amigos, com relação ao secador ligado, meus irmãos, daqui a pouquinho recomeça aí a 30ª rodada. O CRB vai jogar com o Guarani de Campinas. Esse jogo é lá em Alagoas, às 19 horas da noite. E o Goiás vai enfrentar a equipe do CSA às 21h30. Dois jogos importantíssimos para o Vasco da Gama. A gente vai ficar secando, mas vamos combinar, o Vasco tem que fazer o seu papel amanhã. E o papel do Vasco é vencer. Nos resta aí 9 partidas, a gente precisa vencer 7 partidas. E é o seguinte, Fernando Diniz finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã. Muito treinamento, atividade física no CT Moacir Barbosa. E, meus amigos, o Curitiba também não está muito bem. Nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida. E amanhã esse clássico aí promete. Vai ser um jogão de bola às 16h30 no estádio de São Januário. O Fernando Diniz não confirmou a equipe titular, mas durante a semana ele ensaiou 2 modificações. Perfeito? Ele tentou fazer com que o Léo Matos ganhasse aí ritmo de jogo. O Léo Matos foi usado durante a semana como titular no lugar do Zeca, jogando ali pela lateral direita. E o Galarza teve várias chances aí, a própria Vasco TV mostrou isso, no lugar do Marquinhos Gabriel. Então é o seguinte, galera, a gente pode ter 2 mudanças, a gente aguarda o Fernando Diniz confirmar. Bom,
A gente não vai poder contar aí com o Andrei. Andrei sentiu um mal-estar, desfalca a equipe vascaína. No entanto, a gente contará com o retorno aí de Léo Jabá e de Sanches, perfeito? Dois jogadores aí que estavam desfalcando o Vasco da Gama. A provável equipe do Vasco não vai fugir disso: Vanderlei, Léo Matos ou Zeca, Riquelme, Graça, Castan, Bruno Gomes, Marquinho Gabriel no time titular, ou o próprio Matias Galarza, e Nenê, Morato, Cano e Peck. Esse deve ser o time do Vasco da Gama para esta partida. O Vasco está a 5 pontos aí do G4 e pode encurtar essa diferença para 2 pontos. Galera, um assunto que pegou todos de surpresa hoje foi a situação envolvendo aí a renovação de contrato do Sarrafiori. Muita polêmica. O Sarrafiori renova com o Vasco da Gama até o final de 2022. O Vasco deve ter ficado com medo do atleta ingressar com uma ação na justiça. Foi um acidente de trabalho, então para evitar ações aí na justiça, o Vasco renovou aí com o Sarrafiori, perfeito? O Internacional se viu livre dessa mala aí e vai ficar no Vasco da Gama em 2022. Então, já que o Vasco optou pela renovação de contrato, sorte, melhoras aí para o Sarrafiori. E isso indica, né, que o nosso treinador, o Fernando Diniz, vai continuar no Vasco da Gama, porque isso aí só pode ter tido aval do Fernando Diniz. Já falei aqui, nos próximos dias, o Fernando Diniz deve confirmar aí a sua presença no comando técnico do Vasco para 2022. Perfeito? É o seguinte, meus amigos, hoje o CEO do Vasco da Gama, o Luiz Melo, ele falou um monte de barbaridades lá no jornal O Dia. E é o seguinte, entre as bobagens que ele falou, abre aspas, ele falou: a gente recusou propostas de gente que falou que queria pagar um valor de Série A. O cara escolhendo aí patrocinador pro Vasco. É brincadeira. E é uma conversa fiada. Se tivesse realmente recursos pro Vasco, eles tinham pego. Ele jogou aí pra galera dizendo que, que deixou passar batido recursos aí de Série A. E abre aspas para ele: mesmo que o Cruz Maltino permaneça na Série B, o clube carioca já demonstrou que tem um potencial imenso para se reestruturar, mesmo que fique mais um ano afastado da elite do futebol nacional. Então parece que essa diretoria jogou a toalha. Parece que eles não acreditam mais. A situação deles colocarem o Vasco da Gama nesse estágio aí, na 8ª colocação desse campeonato brasileiro da Série B, é um crime e é feito de forma dolosa. Porque quando o CEO, quando o responsável ali pela organização do clube faz esse tipo de comentário, é brincadeira. É isso aí que a gente está passando dentro do Vasco hoje, meus amigos. Mas, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco aí, com o meu ponto de vista. Agradeço a todos vocês aí pela audiência. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, ativem o sininho. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!